Vamos comentar um pouquinho aqui sobre o incêndio da estátua Borba Gato, todo mundo acompanhou nas redes sociais, e por que isso é um tema que sim merece comentários e análise. Fala aí, galera do ranking, beleza? Todo mundo acompanhou aí nas redes sociais que houve um grupo militante que foi lá na estátua do Borba Gato, que fica na zona sul de São Paulo, botou fogo nos pneus e começou a fazer uma fumaceira danada tentando destruir essa estátua. É uma estátua bastante controversa, de 1963, e homenageia a figura de Borba Gato, um bandeirante paulista daquele período histórico lá do século XVII, em que saíam as grandes bandeiras pelo interior brasileiro, e aí obviamente vem um conflito de visões históricas. Por um lado, você vai ter uma visão mais glorificando esses movimentos, de que, puxa vida, esses eram exploradores, eles eram heróis, eles construíram o nosso Brasil, e por outro lado, você vai ter os grupos mais contemporâneos e progressistas apontando os crimes cometidos por Borba Gato ao longo dessas bandeiras. Então foi exterminado índios, foi escravizado pessoas, houve estupros, quer dizer, esses crimes cometidos há 400 anos atrás. Então não nos cabe aqui chegar a uma conclusão por você que está assistindo, você que vai ter que decidir que lado que você acha que mais explica ou mais representa essa figura e esse período histórico. O fato é que as pessoas não podem, de acordo com as suas visões, sair destruindo monumentos públicos. Então o cara não gosta do Borba Gato, vai lá e bota fogo na estátua. Daqui a pouco o outro cara não gosta do Cristo Redentor, vai lá e explode o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E o outro não quer o Pelourinho. O outro cara quer destruir o Palácio do Dom Pedro, porque o Dom Pedro, segundo a visão de algum grupo, infringiu alguma das regras do politicamente correto. Então não se pode, de forma alguma, ter esse tipo de atitude que não seja através da lei, através de você eleger os representantes, os seus representantes que formam a maioria, representam a maioria do povo, vão lá discutir o assunto e talvez até remover uma estátua. Não teria problema, eventualmente, remover uma estátua se ela realmente agride os valores mais fundamentais do Brasil. O que não pode fazer é na violência, no tapetão, só porque um grupo de 20 caras não gosta lá do Borba Gato. E aí, claro, vem a questão. Se você vai fazer isso de acordo com a lei, de forma ordeira, qual tem que ser o critério? Então, como é que você decide quem que vai ser, entre aspas, censurado da história? Que estátuas vão ficar, que estátuas não vão ficar? Qual a melhor forma de trabalhar isso? Quer dizer, tem que tirar a estátua do cara? Ou talvez tem que colocar placa, sinalização? Tem que contextualizar para que as pessoas possam aprender com o caso. Então, tá aqui esse cara, ele foi um dos bandeirantes, ele desbravou o Brasil para isso, isso, isso. Por outro lado, aconteceu isso, 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 que é muito ruim. E jogar para as pessoas como adultas fazerem o seu julgamento de qual é o real significado de cada personagem histórico. E não ficar o sabor de um grupinho radical ou outro. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso está surgindo muito forte fora daqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem ativistas que estão querendo derrubar estátuas aí de líderes do sul dos Estados Unidos, que dá para entender que eram os líderes segregacionistas, os líderes escravocratas aí durante a Guerra Civil Americana, mas se chega a um exagero, por exemplo, tinha gente querendo derrubar a estátua do Thomas Jefferson, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um cara que escreveu a Constituição Americana, um dos documentos que marcou a liberdade humana no século XVIII, e até mesmo de Abraham Lincoln. Imagina, Abraham Lincoln, que foi o presidente americano, que começou uma guerra civil, você lembra? A Guerra da Secessão, Norte contra Sul, foi a guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos. Ele começou uma guerra justamente em nome da escravidão, para libertar os escravos do Sul, e o pessoal querendo censurar o cara porque tinha alguns escritos dele lá da época que hoje seriam considerados racistas. Sim, hoje, aos olhos do século XXI, várias coisas que ele falava poderiam ser consideradas racistas. Mas isso não muda o fato de que, à luz do seu tempo, usando a régua moral daquela época, ele estava muito mais à frente e muito mais pró-liberdade. Então o cara tem que ser muito, muito mal intencionado, muito radical, para querer cancelar o Abraham Lincoln, com base no racismo dele. E aí chega, pessoal, finalmente na nossa, talvez, conclusão que pode ser interessante. Você tem que avaliar os personagens históricos de acordo com a régua moral da época, o que era natural na época, o que era considerado comum na época. Então, se um personagem histórico, para aquela época, ele foi marcante, ele foi famoso justamente por ser extremamente truculento, por ser especialmente maldoso e violento e estuprador, aí sim você pode remover esse cara e tentar deixar isso pelo menos claro para as pessoas quem foi essa pessoa. Agora, se ela foi famosa por alguma outra ação e aos olhos da época isso era comum, se você for filtrar esse cara, você vai ter que não vai sobrar um cara na história inteira, porque a história humana é uma história de violência, de escravidão, de abusos do que a gente conhece hoje como direito humano. Então não adianta de passar a régua do século XXI para o Gengis Khan, para o Júlio César, para a Rainha Elizabeth, para os líderes negros da África, das tribos que também tinham escravo, que também estupravam, que também faziam um monte de coisa. Então vamos ser coerentes para lá e para cá também. E por fim, pessoal, isso é importante também porque as estátuas e essa parte dos personagens históricos é só a ponta do iceberg de uma guerra cultural muito maior que a gente vê sendo travada na mídia, na imprensa, nas escolas, na academia em geral, nas universidades, que é esse conflito de visões de mundo. De um lado, a visão de mundo mais tradicional, conservadora, e do outro lado, um certo recorte progressista que vai tentando dividir
o mundo e explicar a história através da simplificação de vítimas e opressores. Isso aqui vale a pena fazer num outro vídeo, mais detalhes, a gente tem falado um pouco sobre isso, tentando mostrar um pouco os dois lados dessa questão, mas quando a gente pensar em destruição de estátuas, destruição de símbolos, esse tema sobre o controle, sobre quem narra a história, temos que ter em mente o contexto dessa grande guerra cultural. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.